Tô... Só um minutinho, pessoal, já começamos. Boa noite, professor. Boa noite, William. Tá pronto o nosso cafezinho. Pessoal, podem ir colocando o nome e o RA aí no chat. Só mais uma. Oi? Não, dizer a verdade, assim, não ligo muito, não. Mas se tiver que comer, eu como, não tem problema. Se tiver, não, é. Não, como. Não acho ruim, mas é muito caro. Eu comer um rodízio aí é uns 60, 70 pau por pessoa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem chegando agora aí, ó, coloca o nome completo e o RA no chat. Positivo. Essa turma tem um representante? Dito que não. Não? O Arthur tem meu telefone, né, Arthur? Você Tem. ficaria
Você figurinha carimbada, né? Você, a Ana Tira Letícia, aí. Relane, o Conheço André, já. já dei aula. Luta. Arthur, representante. A Laura, eu já dei aula. Ah, eu? Eu não. Sai fora. Ô, Laura, você que tem a do DA aí, ó. Você tem mais contato? A Laura, eu Responde. já dei aula também. Eu apoio a Laura. Eu apoio a Laura também. Aí, professor, boa. Pronto. Isso é bonito. A Laura, O professor já cuida de muita gente, já dá esse BO pro Arthur aí. não, mas não é BO, não. É que você já falou comigo em outro semestre, você até tem meu telefone. Pior, tem mesmo. Então, Tá vendo? Tá resolvido. Mas o Arthur também tem, professor. é, Não tem formateio celular. Perdi. é. Pessoal, é o seguinte, ó. Primeira coisa, entrou na sala, pode colocar o nome completo e o RA no chat aqui. Isso não é controle de frequência, isso é um controle pessoal meu, tá? Segunda coisa, controle de frequência vai se estabelecer à medida que forem entregues as peças, né? Junto com esse controlinho. Então, quem já foi meu aluno sabe, eu parto sempre da premissa que vocês terão presença. Nós estamos em 20 aqui. Eu ainda não recebi a lista de chamada. À medida que eu receber a lista de chamada e verificar que o quórum da aula está diminuindo ou está se perdendo, aí eu, infelizmente, vou ter que mudar o plano e fazer uma lista de chamada. De qualquer forma, eu vou... a avaliação de vocês serão as peças, como a gente já sabe que é, né? E uma prova final de peças valendo 5. Então, a média de peças, a quantidade de peças entregues com a nota até 5, pela média, então, foram 10 peças a 5, tirarem 10, é 5. Né? E uma prova final de peças. Né? E aí nós faremos isso, e aí eu vou ter um controle. Então, o que a gente vai fazer? A priori, eu não vou começar com exercício de peça essa aula, e nem talvez na outra, vamos ver como é que vai ficar. Mas nós temos 2 horas de aula. E eu tenho uma outra turma depois de vocês. Então, eu acredito que tenham dividido o número de alunos justamente porque seria presencial e acabou virando online por conta da questão da pandemia. Se vocês quiserem, e aí depois é um negócio que vocês têm que deliberar entre vocês, posso até começar um pouquinho mais tarde e unir as 2 turmas. Se achar que vai ficar ruim, que é muita gente, aí deixa do jeito que está. Das 6h30 às 8h30, né? Turma de vocês. E aí das 21 às 11 horas, a outra turma. Então, via de regra, posso mudar isso, ainda não decidi. A gente tentará resolver as questões, tentará resolver as peças no momento de aula. Pode ser que eu mude isso, pode ser que eu dê prazo a vocês. Eu não vou ainda deliberar, porque como essas 2 primeiras aulas eu não vou fazer uma peça, eu vou fazer uma breve introdução aqui do que vai ser, e vou explanar aqui, vou trocar uma ideia com vocês, para ver até onde vocês estão aí afinados com o direito de trabalho. Tem muitos alunos meus aqui, por exemplo, o Arthur, a Laura, eu acho que tiveram aulas comigo no 7º semestre em diante. Então, já dei direito coletivo. Não sei se tem, eu creio que não tenha ninguém aqui que tenha sido de 6º semestre. E 5º semestre, muito menos, que não daria tempo, porque eu estou dando aula na universidade faz 1 ano e pouco. Né? Então, realmente não daria tempo. Teria que ser de 7º semestre em diante mesmo. Então, não viram nem questões de direito de trabalho 2, nem direito de trabalho 1. Provavelmente vocês tiveram aula com o professor André Agostinho, ou então com o professor Luiz Arthur. Não foi comigo, né? Não foi com o Luiz Arthur. Oi, professor. Oi? Oi, Ana Letícia. Eu tive com os 2, tanto o André Agostinho quanto o Luiz Arthur. Ah, tá ok. Então, e como vai envolver bastante direito material,
Eu preciso só aproveitar essas 2 primeiras aulas para a gente dar uma conversada aqui. Ó, vocês são alunos de 9º semestre, certo? Então, vocês estão batendo aí vocês estão uns 45 minutos aí para fazer exame da ordem, correto? Ó, é o seguinte, não quero influenciar a escolha de vocês para exame da ordem, né? Mas aqueles, porventura, que tiverem afinidade, eu não sei quantos de vocês fazem estágio em procuradoria, em defensoria e etc. e tal, no Ministério Público, ou na própria Justiça do Trabalho, não sei quantos, mas aqueles, porventura, que queiram fazer a segunda fase do exame da ordem em Direito do Trabalho, pelas pesquisas que eu realizei, no fundo, em todos esses anos, depois que a FGV começou a fazer lá a administração do concurso, da prova, né? Basicamente, caem quatro peças processuais. Basicamente é isso. Petição inicial, contestação, recurso ordinário, 5, embargos de declaração e consignação em pagamento. É o que cai no exame da ordem de segunda fase. Qual o problema que eu vejo, e não vejo tanto um problema, mas qual um problema que eu enxergo um pouco, segunda fase de exame de ordem para Direito do Trabalho? Não acho que identificar em si, para aqueles que têm uma afinidade com o Direito do Trabalho, não acho que identificar em si a peça seria o grande problema. Não acho. Eu acho que o maior problema do Direito do Trabalho seria acertar o direito material. Porque o direito do trabalho tem uma diferença do direito civil, do direito penal, do direito tributário. As petições têm pedidos múltiplos. Então, numa reclamação trabalhista, eu peço horas extras, intervalo, estabilidade gestante, verba rescisória, multa. Eu faço 6, 7 pedidos, não tapa. E os exames da ordem, no que tange a segunda fase, vêm com bastante pedidos a serem feitos, por exemplo, tratando-se de uma petição inicial. Então, o aluno tem que saber o direito material. Me parece que é muito mais dificultoso, porque no direito civil, se cair algo, por exemplo, relacionado ao direito consumidor ou uma indenização por danos morais, você tem uma narrativa de um fato e dali você puxa ali, invoca 2 fundamentos jurídicos ou 2 artigos no máximo e está feito o pedido. Causa de pedido e pedido acabou, dependendo da matéria, obviamente. Mesmo que seja uma separação, com, sei lá, pensão, visita de guarda, são 3 questões que você tem que enfrentar. No direito do trabalho, se a gente for ver as petições iniciais ou as provas que caíram na OAB, nós temos aí 5, 6, 7, 8 direitos a pedir. E todos eles são pontuados, né? Então, o que o corretor da OAB faz? Se você acertou o pedido ou o direito em si, ele te dá um 0,30 lá, né? Alguma coisa assim. Se você acertou o fundamento jurídico, você pontua com mais 0,20. Então, vai ser mais ou menos nessa pegada para você se acostumar. Agora, eu consigo enxergar o seguinte, aí alguém pode falar, professor, mas você trabalha com isso, advogado trabalhista, para quem não me conhece, advogado trabalhista, há muitos anos, só faço isso, e também atuo um pouco no previdenciário, né? Bastante no previdenciário e na trabalhista, mas muito na trabalhista. Ah, professor, mas você está falando porque, professor, é fácil. Talvez tenha um pouco de razão. Mas a gente tem que desmistificar a matéria. Agora, tem um pulinho do gato, que é assim, talvez exista realmente essa dificuldade de você enquadrar o fato, a norma, fazer o pedido ou elaborar a peça, mas talvez não seja tão difícil. E no que tange ao direito material, a gente pode pensar o seguinte, se eu tiver um bom instrumento, uma boa CLT, uma boa legislação impressa no momento da prova, isso pode me ajudar muito. E aí, olha, eu não estou dizendo que vocês têm que comprar porque ela é relativamente cara, essa CLT. É lógico que é um investimento para o exame da ordem. Mas quem for enfrentar ou quiser se arriscar no exame da ordem com relação à segunda fase de trabalho,
tem que ter uma CLT com índice remissivo, índice alfabético remissivo. Então, eu já mostrei isso para quem foi meu aluno, se não me engano, eu já falei isso, mas eu vou reiterar com vocês. Então, por exemplo, a minha está desatualizada porque é de 2020. Ó, editora LTR é uma editora basicamente especialista em direito do trabalho e direito previdenciário, mais direito do trabalho. Qualquer livro de direito do trabalho que vocês forem encontrar, tentem buscar primeiro na LTR. A grande chance desse doutrinador escrever pela LTR é muito grande. Existem outras, obviamente, revista dos tribunais, Saraiva, mas a LTR ela nasceu sendo especialista em direito do trabalho. Tanto que ela tem uma revista mensal especialista em direito do trabalho. Essa CLT, por exemplo, tá? Ela tem, ao final dela, o índice remissivo dela. O que acontece? Na Justiça do Trabalho, eu vou ter aqui, olha, eu tenho um caderno de súmulas, eu vou aqui mostrar para vocês. Eu tenho um caderno de súmula, um caderno de orientação jurisprudencial, um caderno de precedentes normativos. Então, vejam só a riqueza. Só de súmula, eu tenho mais de 430 súmulas. E, infelizmente, a gente utiliza muito a aplicação de súmula, porque súmula nada mais é, eu poderia afirmar para vocês, que é a aplicação do texto legal. Né? Então, a aplicação do texto legal é a súmula. Então, olha só. E aí eu já vou até dar a dica aqui para vocês. Tá? Eu vou entrar aqui no site do TST, isso para quando vocês fizerem as peças e vocês fizerem os trabalhos, né, de aula aqui, das peças, eu poderia facilmente achar aqui as minhas súmulas. Então, eu vou entrar aqui no site do TST, vou até... Opa! Dá um abraço nela. Não me destrói. Dá um abraço. E dá um beijo. Vou entrar no site do TST aqui, tá? Vou mandar no nosso chat aqui, ó, para vocês terem caminho a caminho, passo a passo. Então, vou lá, ó, TST, certo? Então, vamos lá, vamos estar aqui, compartilhar. No TST, eu vou em jurisprudência, tá? Quando eu passo o mouse aqui, ó, vai aparecer súmulas, vai aparecer OJs, precedentes normativos. Tudo isso é fonte de direito, com base no artigo 8º da CLT, que diz que analogia, costume, jurisprudência, é tudo fonte de direito. Então, eu coloco aqui, ó, jurisprudência, livro de súmulas, OJs e precedentes normativos. Então, eu vou clicar lá. Então, no livro de súmulas, OJs e precedentes normativos, vou copiar aqui novamente. Vou deixar no chat para vocês o caminho. Certo? E aí, eu vou achar aqui, ó. Aqui, ó. Versão em PDF. Eu venho aqui. Opa. Eu venho aqui e baixei a versão em PDF. Ah, um negócio legal, tá em PDF aqui, ó. Então, eu vou colocar lá Ctrl F e vou procurar lá. Adicional noturno, por exemplo. Noturno. Ó, ele achou uma de 31 expressões adicional noturno, tá vendo? Ó? Aqui em cima, ó, no localizador, Ctrl F. Então, súmula 60, vai tratar matéria sobre adicional noturno. Olha lá, súmula 60. E, olha lá, uma de 31 localizações com a matéria adicional noturno. Certo? Aí, olha, eu venho aqui e vou dando Enter aqui. Espera aí, só que eu estou tentando me virar com esse mouse aqui que está. Mouse. Eu venho aqui, ó, e vou lá. Aí eu vou localizando a expressão adicional noturno. Essas que estão em vermelho, essas súmulas e OJs que estão em vermelho, elas foram canceladas. Tá? Então eu vou lá.
Eu vou uma a uma lá. Olha, tem outra sobre adicional noturno, alteração do turno. É óbvio que é trabalhoso. Mas isso que eu estou fazendo de forma eletrônica, eu consigo fazer no exame da ordem de forma manual na minha CLT com índice remissivo. Se eu pegar essa CLT, ao final lá, eu tenho um índice remissivo de ordem alfabética. Se eu pegar aqui, olha, adicional noturno, eu vou achar a mesma pesquisa aqui, só que eu vou mais além, mais completo ainda. Aqui, quando eu abro o adicional noturno, que pena que eu não estou na frente de vocês para mostrarem isso para vocês, mas quando eu abro o adicional noturno aqui na minha CLT, o índice remissivo, quer ver, ó? Quando eu vou lá, ele me dá até a legislação. Então, está aqui, ó, adicionais, ele coloca aqui no índice remissivo. Ele vem falando tudo de adicionais e tudo de adicional noturno. Então, ele vai me dar onde está o artigo do adicional noturno, quais são as súmulas referenciadas no adicional noturno, quais as OJs, se tem alguma legislação esparsa, se tem alguma portaria do Secretário do Trabalho, tudo na CLT. Basta eu ler tópico a tópico para eu descobrir como eu vou responder aquela questão. Então, e, no fundo, pelo menos na minha época, eu prestei exame da ordem, eu prestei direito penal, confesso, mas depois que eu vi as provas e comecei a corrigir algumas provas e aplicar as provas para o pessoal do laboratório, no fundo, o examinador de ordem adora pegar questões simuladas. Porque, vejam só, a súmula OJ, precedente normativo, nada mais é do que a interpretação da norma. Às vezes, a norma não é tão clara, e aí há uma jurisprudência formada a respeito da interpretação de determinada norma. Professor, mas o que é uma súmula? Como é que nasce uma súmula? Uma súmula nasce decorrente da discussão sobre um tema jurídico ou sobre uma norma jurídica nos nossos 24 tribunais regionais do trabalho. Então, nós temos, numa estrutura jurídica trabalhista, do Poder Judiciário, nós temos aquela pirâmide aqui, ó. Desculpem só o desenho que eu estou escrevendo com o mouse aqui. Aqui eu tenho TST, aqui em segunda instância eu tenho os TRTs, e aqui eu tenho a Justiça do Trabalho. Certo? Justiça do Trabalho. Aqui eu tenho 24 tribunais regionais, sendo que o Estado de São Paulo é o único que tem 2 tribunais regionais. Tribunal Regional de São Paulo, ou da segunda região, que pega a capital, a região de Barueri, Baixada Santista, e o Tribunal da 15ª região, que é o Tribunal de Campinas, que pega Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, toda aquela região até Matão, Campinas, lá, Araraquara, São Carlos, tudo aquilo lá, pega tudo 15ª região. Até a fronteira lá com o Mato Grosso pega a 15ª região. Quando essas discussões, então nós temos 24 tribunais, por exemplo, o Tribunal 01, ou o Tribunal Regional do Trabalho número 1, é o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O 3 é de Minas Gerais, o 4 é de Porto Alegre, e assim sucessivamente. São 24 tribunais. Quando esses caras aqui, ó, começam a decidir matéria muito divergente, e matérias que são repetidas, ou, de certa forma, há uma interpretação da lei divergente, essa matéria acaba parando no TST. O TST tem por obrigação pacificar a jurisprudência nacional. E aí ele começa a editar OJs, Orientação Jurisprudencial, que está naquele caderno de súmulas que eu mostrei para vocês lá. Depois de um tempo, a súmula vai amadurecer, a OJ vai amadurecendo e vira uma súmula. Tá ok? Então, o papel do TST ele é pacificar a jurisprudência nacional no que tange às discussões de direito do trabalho. Tá? Então, por isso que eu tenho muitas súmulas e muitas OJs. Então, no caderno de súmulas e OJs, se vocês pegarem lá, tem coisas do arco da velha, da década de 90, 80, enfim. Foram entendimentos que foram se sedimentando. Pós-reforma trabalhista de 2017, ainda não houve uma alteração
no que tange ao caderno de súmulas. Muita coisa vai ter que mudar dessas súmulas que foram feitas aí, dessas OJs também que foram editadas. Então, não se esqueçam que OJ, súmula, costume, analogia, ou seja, jurisprudência no geral, é fonte normativa do direito do trabalho. Portanto, eu posso evocar essas súmulas. E repetindo, muitas coisas vocês não acham facilmente no texto legal. Vocês acham facilmente no caderno de súmulas e OJs. Muitas coisas. O examinador de exame de ordem adora cobrar questões que estão no caderno de súmulas. E volto a repetir, se você tem uma CLT que, ao final, tem um índice remissivo, então, eu dou outro exemplo aqui. Eu quero saber, o cara falou lá no probleminha do exame da ordem que o empregado trabalhou a 5 metros de um tanque com 400 litros de combustível, gasolina. Bom, aí vocês têm que imaginar pelo direito material que talvez ele tenha direito ao adicional de periculosidade e insalubridade. No caso, é a periculosidade. Né? Portanto, se ele tem direito à periculosidade, eu vou lá no meu caderno de súmulas ou no meu índice remissível e coloco adicional de periculosidade. Ele vai aparecer o artigo da CLT, ele vai aparecer se tem legislação esparsa, ele vai aparecer as portarias do Ministério do Trabalho, que agora são secretarias do trabalho, sobre adicional de periculosidade. Vai aparecer as OJs e as jurisprudências tratando do adicional de periculosidade. E aí fica fácil, porque eu vou bater no olho nesse índice, talvez eu tenha facilidade de responder numa prova, porque talvez a resposta esteja justamente nessa OJ ou nessa súmula. Então, a primeira dica. Então, se encorajou de fazer direito de trabalho na segunda fase da ordem, adquira um bom material para o dia da prova. A CLT da LTR, nesse naipe que tem um índice remissivo aqui, perfeito. E aqui é legal porque não é igual um vademecum, porque você não fica... Aqui são todas as legislações pertinentes à justiça, o direito do trabalho e direito previdenciário, só. E tem um pouco da Constituição, mas aqui, por exemplo, não está toda a Constituição. Aquilo que não tem relevância para o direito do trabalho não está nessa CLT. Então, assim, é um pouquinho mais caro, é um pouco cara, mas é algo que, se for fazer o exame da ordem segunda fase e escolher o direito do trabalho, eu recomendaria. Para quem não pegou o começo da aula, voltando aqui e fazendo uma outra referência, o direito do trabalho, na minha perspectiva, ele não tem uma dificuldade. O que me parece que é dificultoso é o aluno conseguir identificar qual o direito material, porque as ações trabalhistas, as petições iniciais ou ações trabalhistas, a gente diz que são pedidos plúrimos, ou vários pedidos. Eu não faço 1 ou 2 pedidos, eu não peço a pensão, eu não peço só, sei lá, separação, eu não peço só indenização por danos morais por um serviço defeituoso. Não, geralmente tem multa, horas extras, estabilidade gestante, tem uma série de arcabouços de direitos que a gente tem que enfrentar no direito material. E parece que a grande dificuldade aí do aluno, para pontuar numa segunda fase, na parte descritiva ou no que tange as peças, é o direito material. Me parece que está sendo assim. Então, quem não faz estágio ou não tem tanta afinidade com o direito do trabalho, né, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Agora, uma questão de afinidade eu acho que é importante. Né? Na minha época, havia um grande boato, assim, né? O que a gente dizia lá, a gente estava no 5º ano, não era semestral, a gente falava, tem que fazer crime porque o crime tem menos peças. Então, tem que fazer direito penal porque o direito penal tem poucas peças. A maioria dos alunos iam para o direito penal. Não sei se isso ainda é assim ainda hoje. E ninguém escolheu direito civil, jamais. Direito de trabalho, acho que ninguém escolheu na minha época lá, porque todo mundo de cabelo em pé com relação a isso. Mas, aquela tal história, não sei se vocês são a mesma pegada hoje em dia ou não, né? Não estou por dentro disso, mas eu reavaliando as provas, desde que começou a FGV concentrar lá as provas e tudo mais, eu verifiquei que
Na sua maioria, é petição inicial, contestação, recurso ordinário, embargo de declaração e ação de consignação em pagamento. Não passa disso. Recurso para o TST, que são equiparados aos recursos especiais no direito civil, no processo civil, recurso de revista, agravo de instrumento de recurso de revista, embargo de declaração para STI 1, eu não vi uma prova sequer, agravo de instrumento, agravo de petição, embargos de execução na fase de execução, eu não vi uma prova sequer cobrando esse tipo de peça. E me parece realmente, mas, em compensação, o conteúdo do direito material que você tem que alegar numa peça processual dessa, ela é muito maior e muito mais enriquecido que outro ramo do direito, justamente por conta dessa questão das ações serem plurimas, ou com pedidos vários numa ação trabalhista. Dificilmente nós verificaremos uma ação trabalhista com um pedido. Existe, mas é mais difícil. E nos exames da ordem que eu olhei, nas provas, são vários pedidos. Pessoal, quem está chegando agora, por favor, coloque o nome completo no chat com o RA. Isso não é controle de frequência, o controle será através da entrega das peças. Com relação aos nossos trabalhos, eu volto a repetir para quem chegou atrasado, que nós tentaremos fazer o trabalho a priori aqui no horário de aula, pelo menos no seu todo, né? Então, nós tentaremos fazer dessa forma, né? E, pelo menos no seu todo, e vocês enviarão para mim as peças feitas. Prestem atenção, semestre passado, muita gente ficou pendurada de nota porque não entregou as peças. E aí eu acho que é um vacilo tremendo do aluno não fazer isso, ainda mais porque eu dou prazo, às vezes, eu não sei como é que eu vou proceder com relação a isso, mas a gente, poxa, não entregar as peças é um vacilo em absoluto, ainda mais que vocês estão de forma remota aí, né? Então, se o cara deixar de pontuar porque não entregou as peças e só fez a prova e não atingiu a média que é 6, pô, aí não dá. Efetivamente, não dá. Teve aluno que entregou 2 peças, depois ficou numa correria atrás de mim pedindo para entregar as outras peças, a toque de caixa, para pelo menos tirar 6 e passar em laboratório. Então, não tem justificativa vocês darem esse vacilo, vocês darem, né? Lógico que se o aluno não está participando e atrasa, eu vou reavaliar isso como uma displicência. Lógico que a minha pontuação vai cair, né? E, infelizmente, vocês têm que sair daqui com algum ensinamento, ao menos aprendido. Professor, mas você vai exigir que nossa peça seja igual ao do senhor, ou seja tão top, ou não que a minha peça seja top, não é isso, mas não, eu não vou exigir isso. Ainda mais porque eu vou explicar isso para vocês, na Justiça do Trabalho, quando eu falar de petição inicial, eu sempre vou dar uma aula sobre a peça. Na Justiça do Trabalho, a gente tem o princípio da simplicidade processual. O princípio da simplicidade, na verdade, não é processual, o princípio da simplicidade. A própria CLT, no artigo 842, 840, 830, alguma coisa, quando fala da petição inicial, ela traz em si o princípio da simplicidade. Tanto é que no processo do trabalho, para quem trabalha com estágio, dificilmente juiz aplica preliminar ou prejudicial de mérito, por inépcia. Porque quase tudo passa, a não ser que esteja uma petição muito ruim. Só que tem uma faca de 2 gumes. Porque à medida que eu faço uma petição que ela não é boa, eu perco o direito do meu cliente, eu deixo de ganhar dinheiro também. Porque se eu sou advogado e estou postulando algo para alguém, e eu ganho na Justiça do Trabalho percentual sobre o que o trabalhador ganha, isso está na tabela da ordem, nenhum advogado que faz reclamante cobra, muito difícil isso acontecer, até porque se cobrar não fica no mercado, né? Porque a gente cobra percentual sobre ação de sucesso ou ação de êxito, melhor dizendo. Então, se eu começo a juizar a ação com um trabalho mais ou menos, e um de vocês tem um trabalho melhor que o meu, obviamente que o cliente de vocês vai ganhar mais, o percentual de vocês vai ganhar mais, e o nome de vocês vai alavancar no mercado, o meu vai ficar para trás. Então, é importante que vocês conheçam o direito material nesse sentido do direito do trabalho, para a gente poder, enfim, se alinhar com esse sentido. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, na Justiça do Trabalho, e aí eu tive a percepção,
nos outros semestres com laboratório, que muitas petições, inclusive, elas passariam no Poder Judiciário. Então, só cuidado, porque é o seguinte, laboratório, forma online, muita cópia de petição, uma igual a outra. E eu acabo vendo, porque os alunos escrevem exatamente o mesmo português que o outro colega escreveu. A Laura está dando risada. Vai, Laura. Vai. A mesma frase errada que um escreve, 5, 6 escreve absolutamente igual. Então, cuidado com isso. Eu vou exigir uma excelência na peça? Não, eu quero que o esforço de vocês, para mim, vale muito mais uma peça simples, mas que tenha o raciocínio de vocês e com o direito material acertado, com endereçamento, tudo direitinho, para vocês não reprovarem no exame da ordem, do que uma peça chique, complexa, que não me diga muita coisa. E, para mim, não tem validade nenhuma. Né? Mas, fazendo toda essa introdução, acho que vai dar bom aqui. Só tomem cuidado com os prazos de entrega, não deixem de entregar as peças, porque isso impacta na média final, porque são a média das peças que vocês entregam, certo? Então, isso para mim é importante, você entendeu? Então, eu tenho essa questão aí. Bom, então, passando dessa primeira explanação, alguém tem alguma dúvida de como a gente procederá? Então, assim, eu coloquei lá o programa, eu vou alimentar, não sei se essas turmas viraram online, não sei se estão na página do EVA ou não. Eu sei que a Laura tem meu telefone, já foi minha aluna, o Arthur tem meu telefone, tem algumas pessoas que devem ter aqui meu telefone. A Eliane já foi meu telefone, a Ana Letícia, acho que já foi, a Eliane já foi minha aluna, a Ana Letícia, acho que a Adalberto também foi, meu aluno, enfim. A gente pode se comunicando aí, fica tranquilo, não tem problema. A Gabriela, não me recordo, foi também, né, Gabriela? Minha aluna? Foi minha aluna. Enfim, a gente vai se comunicando aí. Tá? A gente vai alinhando as coisas aí. Agora, o que eu quero que vocês façam, o que eu quero que vocês façam ou não. Nessa primeira aula, eu queria tratar com vocês algumas questões que caem muito em direito material do trabalho. Aproveitar que eu não vou passar peça nessa primeira aula, mas eu preciso a gente trocar uma ideia aqui de como a gente está alinhado aí com questões do direito do trabalho, certo? Professor, Oi. em relação às audiências, como que vai funcionar? Gabriela, boa pergunta. Olha, o ano passado, o Tribunal da 15ª Região, eles iriam voltar nas audiências presenciais agora em março. E eu posso até pedir já o caderno de audiências e tudo mais. Mas aí eles prorrogaram para voltar em abril. Então, no primeiro momento, eu acho legal vocês tentarem, se voltar em abril, tentar ir ao fórum para fazer as audiências. Se porventura não for possível, os alunos do ano passado conseguiram fazer os relatórios no Tribunal Regional, acho que do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul, inclusive sai um certificado lá, o próprio tribunal emite online. Aí eu permito. Mas se porventura voltar em abril, a gente volta a reconversar e aí a gente tenta ver se faz em abril, se não faz. Eu vou avaliar professor? Eu vou avaliar isso com calma. Até o abril eu dou a resposta para vocês, porque eu também não quero que vocês, de repente, fiquem dispostos de ir ao fórum, apesar que eu acho que se tiver audiências lá, vão ser pouquíssimas audiências e vão ser em horários esparsos. Mas a gente vê isso com calma. Pois não, Eliane? Tá bom. Eliane. Obrigada. Aquele site de audiências online que a gente fez o ano passado, ele tem do trabalho também lá, né? Tem. Mas é que eu acharia interessante vocês estarem envolvidos próximas comarcas que vocês convivem, né? Porque para quem for enfrentar a advocacia já vai se ambientando, né? É muito diferente se assistir uma audiência de forma virtual do que de uma audiência de forma presencial. Mas fiquem tranquilos que eu não vou ser rigoroso com relação a isso. Pelo menos, né? Professor,
se por um acaso a gente, vamos supor que volte às audiências normais. Se eu for proposto numa audiência, eu posso fazer o papel do relatório da audiência? Pode. Pode sim. Então tá bom, obrigada. Tá bom? Beleza, obrigada. Tá. Então, pessoal, é isso. Então, assim, olha, não acho o direito do trabalho, o processo de trabalho, um bicho de 7 cabeças. Não acho que identificar as peças também seja um bicho de 7 cabeças. Não acho. Eu acho que o direito material. Mas, se o aluno souber pesquisar o direito material, tanto na ferramenta eletrônica como na ferramenta em papel, impressa, não fica difícil. O grande segredo é a gente saber avaliar as questões de súmulas e OJs também, que são as interpretações da lei, né? Mas, assim, para a gente começar hoje, e eu não vou passar uma peça de imediato para vocês, e trocando uma ideia com vocês só, eu queria saber, mais ou menos, se a gente está alinhado aqui com algumas coisas. Primeira questão, as formas de extinção do contrato de trabalho. Isso, para mim, é importante que vocês saibam. Então, nós temos algumas formas de extinção do contrato de trabalho. E qual é o impacto de nós sabermos disso? Eu relembrar isso a vocês. Porque muitas questões, de exame de ordem, inclusive, envolvem impedir verbas rescisórias. Então, a maneira com que o contrato é extinto, existem verbas devidas ou não. Tá? Então, se eu perguntar a vocês, e não fiquem com vergonha, se alguém quiser arriscar aí, Arthur, Laura, Gabriela, tá? Não fiquem com vergonha, que é o seguinte, demissão sem justa causa, ou a gente chama tecnicamente resilição contratual. Então, olha, numa resilição contratual, e a gente usa a expressão resilição, quando a gente tem uma demissão sem justa causa. Ou seja, uma demissão de ato volitivo das partes, uma denúncia vazia, ou que não há justificativa. A pergunta que eu faço a vocês, e alguém, se quiser abrir o microfone e arriscar, quais são as verbas devidas nessa modalidade de rescisão de contrato? Laura? Primeiro, o saldo de... Saldo de salário. Aviso prévio. São todas as verbas? Décimo terceiro, salário proporcional. 13º, perfeito. 40%. São todas as verbas, não são? Todas as verbas. Autorização adicional. Férias também, professor? Férias. Férias tem mais alguma coisa que acrescenta nas Proporcionais. férias? Um terço das férias. Isso. Férias vencidas inteiras ou proporcionais. Indenização adicional. Indenização adicional. FGTS. Multa FGTS sobre do a FGTS. rescisão. Seguro-desemprego. Horas extras. 40% do FGTS, alguém falou? Sim, multa. Emprego. Movimenta a conta do seguro-desemprego, é isso? Isso. Perfeito, muito bom. E se a resilição ou se a extinção do contrato se der por pedido de demissão? O empregado extinguiu o contrato de trabalho.
Aí é o saldo de salário. 13º salário proporcional. E as férias, com proporcional também. Ó, 13º salário e férias eu vou considerar só assim, mas vocês estão aí inteiros e proporcionais. Ok. Aqui tem um terço também? Sim. Sim. Tem FGTS sobre a rescisão? Sim. Não. Não. Sim. Um aviso prévio por parte do empregado. Aviso prévio por parte do empregado. Muito bom. Sim. Professores, férias vencidas também? Tem também. Eu coloquei férias ali, entende-se férias proporcionais, inteiras e vencidas, tá? Perfeito. Não saca o FGTS e nem recebe o seguro-desemprego. Ó, o aluno que falou do aviso prévio lembrou muito bem aqui. O artigo 487 da CLT diz o seguinte: aquele que pede demissão também paga o aviso. Então, se eu peço demissão e falo para o meu empregador que eu não vou cumprir o aviso, o empregador pode descontar um mês relativo ao aviso da minha rescisão. Certo? Então, se eu peço demissão e não vou cumprir o aviso, o empregador pode descontar um mês de aviso da minha rescisão. Outra coisa, o aviso aqui ele pode ser trabalhado ou indenizado. Quem escolhe a forma de aplicação do aviso é o empregador. Outra coisa, na demissão com aviso indenizado, projeta para todos os efeitos legais. Então, se eu fui mandado embora no dia 1/1/2021 e eu trabalhei 1 ano e 3 meses, eu tenho quantos dias de aviso? Qual foi a data de demissão? 1 ano e 3 meses eu trabalhei. 30 dias. 90. 30 dias. E 3 dias. 30 dias de 1 ano é do aviso normal, mais o proporcional, 3 dias a cada ano trabalhado. 33 dias projeta para todos os efeitos legais. A extinção do meu contrato vai projetar lá para o dia 4/2/2021. Certo? Então, ó, aviso prévio, a gente tem 2 formas de concessão pelo empregador quando manda embora. O indenizado e o trabalhado. Só que isso não tem nada a ver com a regra do aviso prévio proporcional, que é a cada ano trabalhado, eu ganho 3 dias de aviso. Certo? Pergunto para vocês. Eu trabalhei 10 anos numa empresa. Quantos dias de aviso proporcional eu tenho? 60. Tenho 30 de aviso proporcional, mais 30 de aviso legal. Vamos dizer assim, tenho 60. Vai projetar a minha demissão 60 dias à frente. Nessa projeção, eu vou ganhar mais 1/12 a cada mês projetado. Porque a extinção do contrato, ela prorroga para todos os efeitos legais. Isso está no artigo 486, 487 da CLT. Então, por exemplo, no aviso prévio indenizado, esses 60 dias, se uma mulher tiver gestação comprovada nesse aviso prévio indenizado, ela tem estabilidade gestante? Tem. Sim. Por quê? Primeiro, porque a lei diz isso. Tem um artigo próprio na CLT 397, se não me engano, que fala justamente isso. E segundo, por um outro motivo. Se eu projeto a extinção do contrato quando terminaria o aviso prorroga para todos os efeitos legais, o contrato,
Portanto, no período que ela sofreu, que ela ficou grávida, no próprio aviso prévio indenizado, se garante estabilidade. Então, prestem atenção nisso. Oi, pois não. Na primeira coluna aí, não ficou claro para mim ali a indenização adicional do FGTS sobre a revisão. Que indenização que é essa? Essa indenização aqui não existe. O aluno falou, mas eu não sei do qual referência faz essa. Talvez seja os próprios 40% que ele quis dizer, né? Pode ser. Tá. E agora outra coisa. Outra coisa. FGTS sobre a rescisão. Quando eu pago a rescisão, deixa eu colocar aqui. Quando eu vou pagar a rescisão, espera aí. Quando eu vou pagar a rescisão, eu paguei saldo de salário. Sobre saldo de salário, 8%. Eu paguei aviso prévio. Sobre aviso prévio, 8%. Eu paguei 13º. Sobre 13º, 8%. Essas verbas aqui, todas, recolhem-se FGTS sobre essas verbas. Sobre férias, não recolhe. Tá? Por isso que eu coloquei FGTS sobre a rescisão. Certo? Aqui também, sobre saldo de salário, 13º recolhe o FGTS. Certo? Agora, eu tenho outras formas de extinção do contrato, que é aquela demissão por justa causa. Os termos do artigo 482 da CLT. Aqui, quando o empregado comete qualquer das faltas graves, que estão lá no 482. Quais as verbas devidas nessa hipótese de extinção do contrato? Não tem direito a nenhuma das verbas supramencionadas. Saldo de salário. Saldo de salário. Pergunta: tem direito às férias? Férias em Férias vencidas. Décimo terceiro não, terço. Férias vencidas mais 1/3. Ok. Também não saca o fundo de garantia e não recebe seguro-desemprego. Pergunta: posso anotar na carteira de trabalho do empregado que ele foi mandado embora por justa causa? Não. Não posso. Porque senão caracteriza atitude discriminatória e geração de indenização por danos morais. Jamais posso anotar qualquer informação que desabone o empregado na sua carteira de trabalho. Agora, quando o empregador está cometendo um monte de falta grave, está descumprindo cláusula de contrato, me agrediu fisicamente, é o empregado, qual tipo de extinção de contrato de trabalho que eu posso fazer? Eu sou empregado, o cara faz 4 meses que não me paga salário, e eu estou a fim de rescindir, não aguento mais. Existe alguma medida judicial para eu poder ajuizar, para eu poder tomar providência? É demissão indireta? Rescisão indireta. Rescisão indireta, né? Artigo 483 da CLT. da CLT. Quais as verbas que eu recebo na rescisão indireta? Saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias. Exatamente. É as mesmas da sem justa causa, né? Reconhecendo a rescisão indireta, as mesmas verbas da demissão sem justa causa. Ok? Agora, pós-reforma trabalhista, existe uma figura nova de extinção do contrato de trabalho. Alguém sabe dizer? É a conciliação entre as partes? Rescisão, seria o acordo? Rescisão por mútuo consentimento. Essa daqui são iguais essas verbas, e pós-reforma trabalhista, mútuo consentimento. Mútuo consentimento, eu recebo saldo de salário,
Eu recebo quase que tudo igual. A demissão sem justa causa. Eu recebo metade da multa de 40%. E recebo metade do aviso prévio. E o resto continua igual. Férias considera-se proporcionais, inteiras, vencidas, mais 1/3. 13º considera-se proporcionais, vencidos, mais 1/3. Mais 1/3, não, desculpa. Né? Depósitos do FGTS sobre a rescisão, só a multa que cai pela metade. Esse camarada que fez mútuo consentimento movimenta o FGTS, a conta do FGTS, pode sacar, mas ele não recebe o seguro. Certo? Outra forma de extinção do contrato de trabalho. Morte do empregador. Alguém saberia me dizer? É lógico que... paguei ele, não era para ter pagado. Alguém me saberia me dizer se a morte do empregador, tratando-se de microempreendedor individual, de empresa de pequeno porte, encerrando-se ou não a atividade da empresa, extingue o contrato de trabalho? Melhor dizendo, encerrando-se a atividade da empresa, extingue o contrato de trabalho? Extingue. Porque se é empregador individual ou empresa de pequeno porte, não teria, em tese, como se continuar com o contrato de trabalho. Professor, mas eu conheço uma vendinha lá que o dono faleceu e a esposa viúva continuou tocando. Tudo bem, mas aí eu não estou falando de certa gambiarra, estou falando do que é o texto legal. Então, a morte do empregador nessa pegada esse empregado não terá direito a todas as verbas, não terá direito ao aviso prévio. Professor, o artigo 483 da CLT? Nem a multa de 40%. Vamos lá no 483. Só deixa eu antes eu terminar o raciocínio aqui. Por que ele não tem direito ao aviso prévio nem à multa de 40%? Aí eu tenho que fazer uma explicação aqui para vocês. O Instituto do Aviso Prévio, ele é uma forma de pré-avisar a pessoa de que aquele contrato vai se extinguir. E ele tem uma origem lá no princípio da continuidade da relação de emprego. Assim, a grosso modo falando, né? O que acontece? Qualquer contrato, quando a gente celebra um contrato sabendo-se que ele pode ou não ter um prazo determinado, e no caso aqui, os contratos, via de regra, ou presume-se pelo princípio da continuidade da relação de emprego, que eles são contratos por prazo indeterminado. Foi isso que o legislador... Para trazer paz social, direito do trabalho, ele imagina, ou seria até uma utopia, em que todos tenham um contrato por prazo indeterminado, ou seja, a gente começa no emprego e vai se aposentar. Aí imagina o seguinte, seria um critério de justiça, eu estar lá num contrato por prazo indeterminado, ou seja, não é um contrato de experiência de 90 dias, não é um contrato por prazo determinado de 6 meses, enfim. Eu estou lá no meu contratão por prazo indeterminado. Do dia para a noite, o empregador, já que no nosso sistema a resilição contratual é sem justa causa, portanto, eu não preciso motivar o porquê que eu estou mandando aquele determinado empregado embora. É uma medida de justiça eu bater no outro dia, o camarada tem família, paga escola,
enfim, tem um plano de saúde, tem que se alimentar, tem o aluguel. Eu chegar no outro dia para a pessoa e falar, estamos rompendo o contrato a partir de hoje, não precisa mais trabalhar. Me parece que não. Me parece que não é. Então, por isso que surgiu a figura do aviso prévio, para você pré-avisar que o contrato em determinado período vai se extinguir. Aí o legislador escolheu o que não tem prejuízo para o empregado, se o empregador vai conceder isso de forma trabalhada ou indenizada. De qualquer forma, aquela pessoa receberá um mês ou, com o aviso prévio proporcional, a quantidade de dias correspondentes. Tá? É lógico que para o empregado ele trabalhar e ganhar, em tese, que não é prejudicial a palavra, ele precisa trabalhar e ganhar no aviso trabalhado. No aviso indenizado, ele não está trabalhando, ele está ganhando o mesmo aviso, certo? Em tese. Bom, se extinguiu o contrato de trabalho porque uma das partes faleceu, então me parece que houve uma ruptura sem motivação. Eu não quis extinguir o contrato. Algo que está estranho ao contrato, que é o evento morte, veio e acabou com com uma das partes que celebrou o contrato. Me parece, então, que não seria justo, nessa perspectiva, eu aplicar o aviso prévio quando o empregador faleceu. E quando o empregado falece, o entendimento é idêntico. Né? Por que eu pré-aviso? Eu só pré-aviso para eu não extinguir o contrato do dia para a noite e deixar a pessoa desguarnecida. Agora, se alguém faleceu, não tem essa necessidade. Infelizmente, é um evento que aconteceu e ninguém supunha que aquilo poderia acontecer. Certo? Agora, quando eu tenho, né? E aí, voltando aqui, então, tanto na questão do empregado falecer quanto do empregador falecer, a questão do aviso morre. E da indenização de 40% do multa do Fundo de Garantia? O artigo 7º da Constituição Federal, ele vai falar o seguinte, que fica vedada a dispensa arbitrária, permitindo-se a dispensa sem justa causa, com uma compensação. A nossa legislação é a depender de lei complementar, salvo engano. O artigo 7º, acho que caput, ou inciso 1. Só que é o seguinte, a nossa legislação nunca trouxe lei complementar desde a Constituição Federal, tratando-se do que é essa indenização compensatória. E aí, o legislador constituinte, para não deixar a norma vaga, no artigo 10 dos atos de disposições transitórias da Constituição Federal, e, portanto, são disposições transitórias que vigoram já há muitos anos, de transitoriedade não tem absolutamente nada, criou-se a figura do Fundo de Garantia. Mas existe um precedente antes do artigo 10 da DCT. Então, assim, olha, antes do governo militar, com a CLT de 43, de Getúlio Vargas, nós tínhamos um sistema de estabilidade decenal. A cada 10 anos trabalhados, o empregado tinha uma estabilidade. Que está lá no artigo 480 e alguma coisa, 486, 486 do aviso prévio, 479, 475, alguma coisa assim. Então, havia um sistema de estabilidade decenal. Isso na década de 40, 50, o empregado tinha 10 anos de trabalho, atingiu uma estabilidade que não poderia, que o impedia de ser mandado embora por qualquer motivo. Então, haveria que abrir um procedimento para mandar embora, etc. e tal. Quando veio a ditadura militar, eles, para fomentar a economia, criaram a figura do aviso do Fundo de Garantia. A primeira lei do Fundo de Garantia é da década de 60. Então, eles criam a figura do Fundo de Garantia dizendo o seguinte, olha, vamos substituir esse sistema de estabilidade decenal pelo Fundo de Garantia. Então, você vai recolher 8% do fundo
E, a partir desse momento, o empregado vai escolher se ele quer ficar no regime de estabilidade ou se ele quer ficar no regime do fundo de garantia. E isso veio, permaneceu-se no ordenamento jurídico, até com o advento, um pouco antes da Constituição Federal, e com a Constituição Federal isso se consagrou. É óbvio que quando surgiu a lei do fundo de garantia no governo militar, e acabaram-se com... E aí tinha a faculdade do empregado escolher se ele queria ficar no regime da estabilidade decenal ou do fundo de garantia. É óbvio que ninguém ficou no regime de estabilidade. Não porque não queria. Porque nenhum empregador falou, é o seguinte, eu vou fritar você se você... Ou eu não te ofereço emprego, né? Na década de 60, 70. Você quer trabalhar para mim? Quero. Só que você vai optar por qual regime? Se for estabilidade, estou fora. Eu quero um empregado que seja no regime de fundo de garantia, porque não teria estabilidade 10 anos. E aí criou-se o fundo de garantia para substituir esse sistema de estabilidade 10 anos. Com o advento da Constituição Federal, em 88, a Constituição Federal diz: é vedada a dispensa arbitrária e a dispensa sem justa causa, a depender de uma indenização que será regulamentada por lei complementar. Essa lei complementar, ela nunca existiu. Ela nunca existiu. E aí surgiu, depois da Constituição de 88, o artigo 10 da Constituição Federal dizendo, olha, até que advenha a lei complementar, regulamento qual é essa indenização compensatória, nós vamos fixar, até que advenha uma lei complementar, nós vamos fixar em 40% do saldo existente na conta do fundo de garantia. E assim foi feito. Então, essa indenização é contra a dispensa sem justa causa, ou seja, a dispensa sem motivação. Por isso que no pedido de demissão eu não tenho direito a fundo de garantia, na dispensa por justa causa, porque ela tem uma motivação, eu não tenho direito aos 40%, é só na demissão sem justa causa. De maneira que, se alguém falecer, o empregado e o empregador, não há um ato volitivo de demitir. Eu não tenho a vontade de dispensar o meu empregado de uma denúncia vazia, de apenas rescindir o contrato. Então, portanto, não se aplica a multa de 40%. Tá ok? E aqui, voltando um pouquinho, só para vocês, isso é uma breve explanação para a gente aqui, eu estou vendo que vocês estão bem afiados, nós veremos como isso se comportará nas nossas peças, né? Porque vão haver questões em relação a verbas rescisórias, mas aqui, olha, voltando um pouquinho à questão do aviso prévio proporcional. A Constituição Federal, ela trouxe que todo trabalhador tem direito a um aviso de 30 dias. E o inciso que trata do aviso prévio diz assim, mais uma proporção, alguma coisa nesse sentido, mais um aviso proporcional a depender de lei ordinária. Essa lei ordinária que trouxe o aviso prévio proporcional só veio em 2012. Então, de 88 até 2011, 2012, a gente só tinha 30 dias de aviso prévio. De 2011, 2012 em diante, eu não me lembro mais a data da lei, mas é mais ou menos por aí, a lei 12.000 e alguma coisa, a lei, um artigo apenas, veio dizendo o seguinte, a cada ano trabalhado, mais 3 dias de aviso. E aí veio uma norma técnica do Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, regulamentando essa lei. E ficou-se fixado da seguinte forma. Quando eu mando embora sem justa causa, eu indenizo o aviso. Se eu quiser indenizar o aviso, eu tenho que pegar 3 e multiplicar pelos anos completos trabalhados. Então, se eu tenho 10 anos completos, eu tenho 30 dias. Se eu tenho 20 anos completos, eu tenho 60 dias. E somar com o aviso prévio que já existia, que é o aviso prévio legal, lá sem ser o proporcional. Eu somo com mais 30, e aí eu tenho 60, nesse primeiro exemplo, 90. Professor, mas eu tenho um tio que trabalhou 30 anos na empresa. Então, eu tenho de aviso prévio proporcional
90. E eu tenho mais de aviso, mais 30. Não, ele não tem mais de aviso, mais 30. Porque a lei que instituiu o aviso prévio proporcional, ela disse que está limitado a 90 dias. Então, o aviso prévio proporcional é limitado a 90 dias. Agora, eu sou um empregador que eu não quero mandar, eu quero mandar embora, mas eu não quero indenizar o aviso. Eu quero fazer com que o empregado trabalhe no aviso para mim. Eu não quero dispensar o aviso, eu não quero dar o aviso indenizado, eu quero o aviso trabalhado. Ok, eu posso fazer isso. Só que esse camarada trabalhou para mim 10 anos. A nota técnica do Ministério do Trabalho, ou melhor agora, a Secretaria do Trabalho, diz o seguinte: ele só pode trabalhar 30 dias, mesmo que ele tenha 60 dias de aviso. Vejam, trabalhou 10 anos, 30 vezes 3, 30 dias. Mais 30 dias do aviso prévio convencional. Opa! Mais 30 dias do aviso prévio convencional, 60. A nota técnica diz o seguinte: tudo bem, nessa hipótese de aviso trabalhado, você faz ele trabalhar 30, sempre 30, e indeniza ele com mais 30. Ou, sucessivamente, a quantidade de aviso que passar os 30 dias. Portanto, o trabalhador que cumprir aviso prévio e for mandado embora sem justa causa, não vai trabalhar 60 ou 90 dias, ou proporcionalmente aqui. Só vai trabalhar sempre 30 dias. Começa a surgir uma discussão no direito do trabalho se isso não ofenderia o princípio da igualdade. Né? Se não ofenderia o princípio da igualdade, porque se o empregador tem que pagar o aviso, na hipótese do aviso ser totalmente indenizado, ou indenizado, melhor dizendo, se ele tem que pagar até 90 dias, por que não o trabalhador trabalhar para ele em 90 dias? É só uma ideia nascendo, nada que se formou, nada que se sedimentou no direito do trabalho de forma, isso vai começar a acontecer. Não é isso, não. Tá ok? Então, esses conceitos são importantes. E aí, uma outra questão que vocês têm que ter em mente, que isso vai ser cobrado, e principalmente no exame da ordem, para quem quiser estudar, para fazer as peças. Obviamente que vocês terão, eu passarei um pouco da parte processual para vocês, mas a parte do direito material, repito, que a minha preocupação não é só que vocês tenham um laboratório da maneira que vocês têm na universidade. A minha preocupação é dar um mínimo de visão para vocês, caso vocês queiram tanto advogar quanto prestar o exame da ordem. É óbvio que vocês não podem advogar enquanto vocês não tiverem com a carteira da OAB na mão, com a identidade profissional na mão. Né? Então, eu diria para vocês, vamos focar naquilo que é importante primeiro, para depois focar na questão da advocacia, obviamente. Né? E aí, olha, o que vai cair bastante também é o artigo 7º, inciso 13. Não é que vai cair bastante, mas a gente vai ver bastante questão de jornada de trabalho, que está lá no artigo 59 da CLT, 58, 59, até os 70 e pouco lá, passando dos 78, tudo sobre duração de trabalho. Tudo sobre duração de trabalho. E aí vocês vão ter que ter conceito de que é jornada extraordinária, o que é acordo de compensação, o que é banco de horas, o que é descanso semanal remunerado, o que é intervalo intrajornada, o que é intervalo interjornada, o que é adicional noturno. Enfim, vocês terão que ter a noção de tudo isso, porque a maioria das provas de exame de ordem cai em questões de duração de trabalho. Então, quando eu vou lá no artigo 59, por exemplo, artigo 58, eu vou achar o caput aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui. Então, quando eu vou lá aqui, ó, duração da jornada. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Duração do trabalho, melhor dizendo, né? Então, quando eu vou
abrir a CLT e você pode ter certeza que muitas questões e muitos problemas envolverão a questão da duração do trabalho, tá? Que é a questão da jornada. Começa no artigo 57 e vai até o artigo... praticamente 75. E muitas coisas estão relacionadas à jornada. E aí, volto a repetir para vocês. Vai envolver questões de jornada extraordinária, vai envolver questões de banco de horas, olha lá, ó, jornada extraordinária, questões de banco de horas, questões de acordo de compensação, né? Só deixa eu... Opa. Questões de acordo de compensação, como está artigo aqui, ó, banco de horas, acordo de compensação, artigo 59A, acordo individual de compensação, vão envolver questões da escala 12/36, que é uma novidade da reforma trabalhista agora, tá? Uma permissão aí da legislação para a escala. Antes havia uma permissão, mas não através da legislação. Vai haver uma questão aqui, olha, do intervalo entre duas jornadas, quando acaba, a questão dos domingos e feriados trabalhados, período de descanso, intervalo de 11 horas entre duas jornadas, uma folga por semana, artigo 67, de 24 horas. Então, é óbvio que o que acontece quando o aluno faz o exame da OAB e cai a questão de jornada, nas provas em que eu tenho visto, nenhuma delas precisa de cálculo. Nenhuma delas precisa de cálculo. Tá? E o examinador coloca efetivamente lá dizendo: fica dispensado qualquer liquidação da petição inicial. Aí, realmente, você não precisa se preocupar com isso. Tem artigo 71, parágrafo 4º, que é cobrado bastante, que é o intervalo para almoço ou janta, questão do trabalho noturno, anotação do cartão de ponto, que vive pegando isso em prova, quantos empregados a empresa precisa ter para ter ou não anotação de cartão de ponto. Aqui, olha, eu poderia acrescentar a súmula 338, né? Existe uma presunção relativa de que o cartão de que a jornada indicada na petição inicial ela é aquela que o trabalhador efetivamente trabalhou, se eu tenho mais de 20 empregados e não tenho cartão de ponto. Existe uma presunção relativa da jornada da inicial, da validade da jornada da inicial, ou que a jornada que está escrita na inicial, ela é verdadeira se os cartões de ponto têm anotação britânica, ou seja, não tem variação de minutos. Seria impossível o cara entrar todo dia às 8, sair às 17, com uma hora de almoço, sem variar minutos e segundos. Né? Então, tem uma série de coisas que o examinador... Então, basicamente, existem outras questões de direito material, mas eu acho importante passar por isso nesse momento. Então, eu acho importante passar por isso nesse momento, só para vocês pensarem de que vocês necessariamente vão ter que revisitar essa questão de verbas rescisórias, de modelos de extinção de contrato e de duração de jornada. Porque eu, sinceramente, eu poderia dizer para vocês que eu acho que 60% a 70%... Primeiro que assim, no universo de ações trabalhistas, eu arriscando aqui 80% das ações, o objeto ou o pedido é isso. É verbas rescisórias e duração de jornada. O universo de ações trabalhistas são verbas rescisórias e duração de jornada. E, ao partir desse universo, eu posso afirmar de forma assim, quase que categórica, que de 70% a 80% de exame de ordem, vocês vão ter questões de rescisão e questões de jornada de trabalho, que vai do artigo 59 ao 75. E vou falar para vocês, a matéria sumulada de OJ que tem a respeito
de duração de jornada de trabalho, tem um monte de coisa, inclusive maneiras de se calcular as coisas, eu posso até explicar, se for o caso. Mas o examinador de ordem não cobra e eu, nas minhas peças, não vou cobrar. Mas eu quero que vocês explorem ou vocês tragam para mim o entendimento do que vocês têm quando a gente fizer as peças, de maneira que se fundamente. Outra questão é que vocês sabem, e aí só para não esquecer, que é o seguinte, quando nós mandamos embora alguém, nós temos o prazo para fazer o pagamento da rescisão, né? Antes da reforma trabalhista, quando o aviso era indenizado, o prazo era de 10 dias após a concessão, após a extinção do contrato. Quando o aviso era trabalhado, era no dia imediato após a extinção do contrato. Com a reforma trabalhista, isso mudou-se, né? Agora, com a reforma trabalhista, nós temos uma perspectiva diferente. Agora, é tudo 10 dias após a extinção do contrato. Já considerando, percebam, eu vou repetir, o contrato só se extingue quando termina o prazo do aviso, a projeção do aviso prévio. Ele não se extingue antes, né? Então, o contrato não vai se extinguir antes. E aí, uma questão que é o seguinte, então, eu tenho 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias, o examinador de ordem adora cobrar isso, muitas questões eu vejo, multa do artigo 477, parágrafo 8º, desculpa que eu estou escrevendo com o mouse, tá, gente? Por isso que está essa gambiarra aqui. 477, parágrafo 8º da CLT. Se não for paga as verbas rescisórias no prazo legal, eu ainda posso pedir a multa do artigo 467 da CLT. Então, multa do artigo 477 e multa do artigo 467 da CLT. Tá? Então, isso é muito cobrado também. Isso acaba que é algo que a gente não pode esquecer. Não pagou a rescisão, lembre-se que existirá sempre essas duas multas, 467 e 477 na CLT, tá? Postular essas duas multas aqui. Eu precisava dar uma lida no artigo, é o trabalho de vocês, vão ter que fazer para se inteirarem o que são essas multas. Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui, talvez eu não tenha tanta sorte, porque as petições estão mais... Eu vou mostrar uma petição para vocês, e aí eu quero que vocês entendam algo de como eu quero ou como eu acho que vocês devem enfrentar questões de petição inicial. Então, vejam só, eu vou abrir uma petição aqui, tentando preservar aqui o nome da pessoa, né? Mas, olhem só o interessante, tá? No exame de ordem, vocês vão... E aí, olha, só fazendo um corte aqui já, antes de começar a explicar, fazendo um corte aqui. Nós temos no processo do trabalho, eu posso até pegar o artigo que fala sobre a petição inicial, mas nós temos o princípio da simplicidade. E volto a repetir o que eu já tinha dito no começo da aula. Isso importa dizer que na Justiça do Trabalho, o processo do trabalho é muito mais simples, e a petição inicial tem que seguir essa demanda de ser mais simples do que a própria justiça comum, vamos dizer, o processo civil comum. Então, o que acontece? A gente, na Justiça do Trabalho, a gente tem esse princípio da simplicidade, a gente vê, eu não vejo juiz acolhendo preliminar de prejudicial de mérito, carência de ação, ilegitimidade de parte, é muito difícil, porque, em tese, tudo passa. É óbvio que o advogado que não sabe fazer uma boa causa de pedido e um pedido correspondente, ele vai perder. Porque não há nenhuma peça processual, ou não há nenhum pedido, não há nenhuma demanda judicial traduzida numa peça que não tenha pedido. Então, isso é regra geral do CPC. Toda petição inicial tem que ter pedido e causa de pedir. Então, você sempre correlaciona o pedido com a causa de pedir. Se você só fizer a causa de pedido e não fizer o pedido, você não vai ganhar o pedido, porque não tem o pedido.
O que delimita a causa para o juiz é como se fosse um círculo. O que delimita o objeto da ação para o juiz é o pedido, não é a causa de pedir. Você pode apresentar 10 fundamentos na causa de pedir, mas o que vai delimitar o pedido é o pedido. Eu posso contar 10 histórias sobre horas extras, mas a maneira com que eu pedir as horas extras é o que está no pedido, é o pedido. Parece um pouco estranho eu falar, mas é isso mesmo. Então, o pedido sempre tem que ter. Causa de pedido. Não se preocupem, podem fazer? Podem, ok. Aqui no laboratório. Exame de ordem, ou até na própria advocacia, não se preocupem em transcrever texto de lei. Os exames de ordem estão claramente dizendo, não transcreva textos de lei. O aluno não vai perder, tempo. O artigo vai pedir a multa do artigo 477? Vai. O artigo 477, no caput, transcreve o caput à mão, transcreve parágrafo 8º. Não é assim que se faz uma petição. Você tem que citar a norma dentro da sua redação jurídica. Então, por exemplo, eu vou tentar aqui, as minhas petições são bem simples, realmente, porque com o tempo, a gente vai deixando de escrever bastante coisa. Então, lá, por exemplo, você vem aqui, olha. Desculpa. Então, tá, reclamação trabalhista, aqui tem uma tutela cautelar, enfim, não é isso que eu quero demonstrar para vocês. Aí eu venho lá, olha, contrato de trabalho. Aí eu sempre trago assim, a data que ele foi admitido, qual a função que ele exercia, qual foi o salário que foi combinado, quando ele foi mandado embora, enfim. Aí eu falo aqui, ó, eu estou alegando que tem grupo econômico. Aí eu conto a história, porque eu acho que tem grupo econômico, vocês podem perceber que eu não cito nem o artigo da lei que fala sobre grupo econômico, não tem aqui na minha redação. Isso passa, professor, na Justiça do Trabalho, como petição inicial, na inépcia? Não. Quem diz que o juiz quer que você fique colocando o texto de lei? Ele sabe o texto de lei. Né? Até porque tem aquele blocado, me dei os fatos que eu te dou o direito, não é isso? Então, é ele que vai ter que dizer qual a norma. Eu sei qual a norma, artigo 2º, parágrafo 2º. Agora, o problema é que se vocês fizerem uma petição como a minha aqui para o exame da ordem, que não cita qual é o artigo do grupo econômico, ele vai dar errado o examinador? Não. Só que em vez de sua questão valer 0,55, 0,50, vai valer 0,2 ou 0,3. Então, vocês têm que citar. Né? Então, só tomem cuidado com isso. Então, por exemplo, eu falo outro direito aqui, olha. Vou tentar trazer algo que está na legislação. Aqui, por exemplo, ó, piso da categoria. Assim, considerando o aviso prévio e a regra do artigo 487, parágrafo 6, deve ser considerado o piso acima. Está vendo? Eu não fico transcrevendo o que o artigo 487, parágrafo 6 diz. Eu não tenho necessidade de fazer isso na minha petição inicial. Eu encaixo a norma na minha redação. Então, por exemplo, outro exemplo. Olha lá, requer ainda a condenação na multa do artigo 477, 467, porque não pagou a rescisão aqui. Mas olha só, eu coloquei que eu requer aqui o 13º, não coloquei a lei do 13º salário, eu não coloquei a lei das férias, enfim, só coloquei as multas aqui, porque eu não tenho como citar outra multa. Eu não posso ser genérico ao ponto de falar, olha lá, ó, eu coloco, eu requer os depósitos do Fundo de Garantia, mas tem uma lei do Fundo de Garantia. Tem uma lei que fala que o artigo 15 da Lei 8.038 diz que tem que pagar 8% no tal dia. E tem outro artigo lá, o artigo 18, se não me engano, que fala que tem que pagar os 40%. Aí aqui, ó, eu peço um dano moral, eu já encaixo aqui, ó, no meu texto um artigo de lei, o artigo da Constituição para justificar um dano moral. O que eu quero explanar para vocês é o seguinte, que para a advocacia, quando eu advogo no dia a dia, e talvez seja até um aspecto injusto do corretor da ordem, do examinador da OAB. Porque, vejam só, é que o critério é diferente, a perspectiva é diferente. O cara que está examinando a ordem, o cara que está corrigindo uma prova de exame de ordem, ele quer saber qual o conhecimento de vocês. E, para isso, ele quer oferir se vocês têm conhecimento da norma que vocês estão escrevendo, ou se vocês estão na causa de pedir citando a norma correta.
Então, portanto, você tem que colocar todos os textos legais, citar pelo menos os artigos. Não é transcrever o artigo. Vocês podem falar assim, por exemplo, férias. Fulano de tal não gozou das férias nos termos do artigo 134 da CLT. Ponto. Você já citou a norma e já pontuou no exame da ordem. Não precisa dizer assim, fulano de tal não gozou das férias. O artigo 134 diz que a cada 12 meses trabalhados, o trabalhador adquire um período de férias. E, portanto, o artigo 137 diz que a cada 12 meses subsequente é o período concessivo de férias. Não precisa repetir o texto de lei. É só vocês encaixarem na sua redação. Só que o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, e talvez isso para vocês não seja tão importante nesse momento, mas só que aí é uma crítica minha até o exame de OAB. Porque no exame de OAB, eu preciso citar os artigos para pontuar mais. Não significa que vai estar errado. Se eu fizer a causa de pedido e o pedido correto, ok, fechou. Mas se eu colocar o artigo de lei ou a súmula, eu pontuo mais. E a chance de eu passar é maior. Só que na advocacia eu não preciso. Desde que eu tenha o conhecimento, obviamente. Se o juiz não der a sentença, eu tenho que saber manejar o recurso para poder levar o processo para frente e ter sucesso para o meu cliente. Né? Então, fica um pouco estranho você não precisar, na advocacia, ter o princípio da simplicidade, o exame da ordem, o examinador ser um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais detalhista, talvez, nesse sentido. Tá? Então, me parece que seria isso aí. Tá? Então, por hora, pessoal, a gente vai falar, então, eu já dei uma bela explanação. Então, assim, só para relembrar vocês, questões de jornada, questões de verbas decisórias, não pagamento, caem muito, tem outras questões, tem equiparação salarial, tem estabilidade gestante, tem uma série de outras coisas para discutir no direito do trabalho. Mas eu posso garantir que esse conteúdo que eu fiz uma revisitada para vocês é o que mais se ajuiza a demanda trabalhista e o que mais talvez se cobre no exame de ordem. Tá? Enfim, eu vou dar uma mesclada nas minhas peças. Então, hoje a gente não tem peça, fiz essa revisão zona aqui. E a semana que vem, a gente começa fazendo algumas peças aí. Eu vou dar uma explicada inicial do que eu acho que tem que ter uma peça, né? Vou dar um exemplo, vou juntar um modelo meu, enfim, posso até fornecer um modelo do meu escritório, depois que vocês fizerem. Apesar que vocês não vão ter dificuldade, está cheio de peças no Google, né? A forma como se produz uma peça, mas não se preocupem mais em tentar entender como você localiza a peça, qual peça que você vai acertar. Eu acho fácil no X Trabalho, porque é o seguinte, quando os exames de ordem que caem, por exemplo, petição inicial, são todos assim. Fulano de tal foi mandado embora da empresa, ou pediu demissão, ou foi mandado embora por justa causa, procura o seu advogado para processar a empresa tal. Pô, se não tem processo ajuizado, porque o examinador traz quando tem processo, então não é uma peça que já está rolando processo, é uma peça inicial. Se está para o lado do empregado, petição inicial. Se está para o lado do empregador, contestação. Pode apenas haver uma situação adversa que é consignação de pagamento, que eu vou ensinar para vocês, que ainda não tem processo formado. O resto, ou vai ser embargos, ou vai ser recurso ordinário, ou vai ser recurso de revista, ou vai ser na fase de execução. Mas o problema vai te trazer. O processo já está em execução, a reclamada garante o bem. Mas já está em execução, você elimina a petição inicial, contestação, o processo já rodou lá na frente, já. Então, me parece que não é tão difícil a coisa da justiça do trabalho, ou o direito do trabalho para o exame de ordem. Me parece um pouco só que talvez seja um conteúdo muito rico na hora de você escrever a petição inicial ou a peça, o direito material. Mas aí, dica para vocês, é segmentar, é ler o caso prático segmentando as informações de fato. Então, eu pego lá, o cara vai estar assim no problema de ordem, eu vou mostrar isso para vocês. Vai estar lá assim, fulano de tal trabalhava das 8 às 18.
e tirava apenas 1 hora de intervalo. Bom, está fazendo referência aqui à duração de trabalho. Então, eu vou ler com calma, porque pode ser que esteja alguma coisa relacionada à duração de jornada. Adicional noturno, intervalo, DSR. Ah, fulano de tal ganhava um salário menor que o outro. Bom, está fazendo referência aqui à remuneração. Então, eu vou no artigo 457, 460, 461, tudo que trata sobre remuneração. Parece simples, mas dá para fazer, dá para você separar, porque os fatos são todos assim, nos problemas de ordem e nas minhas peças. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai começar com uma peça, eu vou explicar mais ou menos processualmente como a gente vai identificar a peça e vou trazer um case. A gente vai fazer uma leitura junta do case e vocês vão discutir comigo como foi hoje, quais são os direitos daquele case. Como foi hoje? A gente vai trocar uma ideia. Professor, tem hora extra, professor, tem verba rescisória, professor, tem multa do 477, professor, tem multa do 467. Aí eu penso se a gente vai fazer o trabalho na hora ou se eu dou um prazo para vocês fazerem a petição e me entregarem por e-mail ou no EVA, ou enfim, num prazinho de alguns dias aí. Tá? Mas volto a repetir, não deixem de fazer as peças, pelo amor de Deus, que é isso que você tira, compõe a média final da prova. E depois eu não quero que vocês fiquem atrás de mim pedindo prazo, porque, pô, laboratório, ficar por causa de laboratório não dá, né? Então, nesse sentido. Tá ok? Professor? Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Nos laboratórios anteriores, a gente fazia a peça em grupo. No caso do seu, vai ser individual? Eu fiz individual nos outros semestres. Tá. Tá? É porque, assim, olha, porque nos laboratórios anteriores vocês faziam a peça no momento da aula, né? Na verdade, a professora fazia a explicação, daí depois ela dava um caso para a gente e a gente fazia a peça em grupo com mais ou menos 5 pessoas. Posso até verificar essa possibilidade do grupo. Vou pensar aqui, não vou prometer, mas vou pensar. Aluno tem que ter cuidado, se a gente vai falar assim, vou pensar, já é a promessa, já. Não, mas você falou na outra aula. Não, mas estou pensando, vou refletir, porque eu acho legal vocês, cada um, fazer a sua peça, né? Pelo menos aprende. Acho que aprende mais. Professor, com licença, eu tenho uma pergunta, foge um pouco da aula, mas não da matéria. É a respeito do PASEP, o senhor falou hoje sobre o fundo de garantia, né? O funcionário público, ele acaba tendo o benefício do PASEP. E aí, quando ele não resgata o valor que está lá depositado no PASEP, essa importância, ela automaticamente é transferida para o FAT, que é o Fundo do Amparo ao Trabalhador. A gente tem como resgatar esse dinheiro que foi transferido da conta do PASEP para o FAT? Não, todo direito você tem um prazo para exercer, né? Seria contado o prazo de 5 anos, que é o mesmo prazo. Qualquer direito tem um prazo de preclusão. Precluiu, você não pode mais pedir o resgate do valor, né? Certo. Mas aí dentro desse prazo de 5 anos, eu ainda conseguiria estar resgatando, então? Sim, mas tem que tomar só cuidado com os prazos de preclusão. Preclusão é a perda do direito, né? Todo direito tem um prazo de preclusão. E aí, como eu faria para estar requisitando a retirada, o resgate dessa importância? É uma petição simples endereçada ao juiz? Como eu seguiria? Eu acho, eu não lido com funcionário público, que você está me trazendo uma questão que é funcionário público vinculado a um estatuto, né? A gente está falando aqui de empregado vinculado à CLT. Poderia ser um funcionário público regido pela CLT, que aí não teria PASEP lá. Eu acho que é pedido de alvará judicial. Ah, tá certo. Tá? Eu acho. Eu vou pesquisar mais a respeito e agradeço a retirada da dúvida. Tá bom, um abraço. Então é isso, pessoal. Desculpa, pode falar, Will. Só complementando o que a colega disse, a gente fazia o trabalho em turma no período anterior e entregava na próxima aula. Então, a gente tinha esse período de uma aula até a outra para poder estar entregando o trabalhinho. Eu acho que eu vou fazer isso. Tá? Então, tá. Até porque eu vou explicar a peça primeiro,
a gente vai discutir o direito material e aí a gente pode demandar um pouquinho de tempo, talvez fique muito em cima para vocês fazerem uma peça. Então, eu acho que eu vou dar o prazo para entregar em uma semana. Professor, todas as aulas são ao vivo ou você vai gravar alguma aula? Eu gravo todas as minhas aulas. Depois, eu não sei se eu estou com sala do EVA já para os laboratórios, porque era para ser presencial, né? Mas eu posso compartilhar o link do YouTube, por exemplo, posso gravar as aulas e compartilhar o link com alguém da turma. Com você, Laura, representante da turma. Professora, a gente tem a sala no EVA, sim. Tem lá? Tem. Ah, A gente então tem a sala no EVA. Compartilhar o link do vídeo no YouTube, que nem o senhor fazia esse mês passado. Tem que deixava lá para ver. Pode deixar, eu compartilho lá. Até as atividades eu compartilho lá. Aí já facilita. Pode deixar. Tá bom, então? Fechou. Tá bom, pessoal. Obrigado por enquanto. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Falou, professor. Boa noite. Olá, representante, viu? Arthur, dá licença, já botei você de dele do grupo já. Negativo. Pode esquecer. O BO é seu. Suma seu BO. Todo seu, filhote, todo seu. Negativo. Boa noite, professor. Falou, boa noite.